Muito bem, nós vamos agora conversar com a querida amiga, psicanalista e escritora, autora de 12 livros sobre relacionamento amoroso e sexual, grande colaboradora nossa, doutora Regina Navarro Lins. E aí, Regina, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Mário? Quanto tempo? E você, tá bem? Tô bem, tô bem. Então aqui, né? Na batalha. Doutora Regina, olha aqui está conosco a professora Malu Fontes, que também participa dessa entrevista, Nardelli Gomes, Vitória Alves, várias gerações aqui para te ouvir sobre essas relações afetivas. Eu estava vendo aqui um recorte, botaram aqui para mim, que o psicólogo David Buss relatou uma pesquisa em que 95% de homens e mulheres por volta dos 25 anos experimentaram amor não correspondido pelo menos uma vez. É isso mesmo, Regina? Olha, o David Buss fez uma pesquisa, né? E é bem possível, né, que as pessoas vivam isso em vários níveis diferentes. O que está acontecendo, o que acontece já há algum tempo, é que na nossa cultura existe uma cobrança, quase que uma obrigação de se ter um par amoroso. Então, muitas vezes, as pessoas idealizam o outro, atribuem características que o outro não possui, porque tem que ter um par de qualquer jeito. E aí, na convivência, as pessoas não conseguem manter a idealização e muitas vezes se frustram. Pode ser que essa seja uma das razões. Aí se frustram, aí saem fora da relação e a outra parte fica achando que não foi correspondida. E tudo isso tem a ver com o modelo de casamento da nossa cultura, que é baseado no amor romântico, que é um amor que começou no século XII, mas entrou para valer no século XX, e que prega que as duas pessoas têm que se transformar numa só, que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que quem ama não tem olhos para mais ninguém. Então, esse tipo de amor é calcado na idealização. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas não encontram outras por afinidades, mas pela necessidade de ter alguém. Pois é, Nardelli tem uma pergunta aqui para você, Regina. Oi, doutora Regina, boa tarde. Eu tenho visto nas redes sociais um fenômeno interessante que são os trisais, ou as famílias que reúnem mais do que um casal, né? Geralmente jovens, muito bonitos, malhados e tal, e mostrando sua rotina. E isso gera uma curiosidade enorme, com muitos seguidores e pessoas que jamais adotariam esse modelo de vida, mas que têm muita curiosidade para conhecer e se interessam e comentam e acham aquilo muito interessante. É muito difícil para a maioria se imaginar vivendo um relacionamento assim, mas isso gera muita curiosidade das pessoas. Por que, doutora Regina? A curiosidade já é um passo, né? O que acontece é o seguinte, esse amor romântico que eu acabei de explicar, ele prega a não individualidade, quando os dois se transformarem num só. E o amor, em cada período da história, se apresenta de um jeito. Então, nós somos regidos pelo amor romântico, mas esse amor está dando sinais de sair de cena. E, ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Então, nós estamos assistindo o surgimento de novas formas de amar. Amor a três, poliamor, relações livres, relações não monogâmicas. Então, no início, as pessoas estranham, porque todo mundo foi condicionado na nossa cultura que é impossível. O amor romântico um só tem olhos para o outro. Então, é claro que as pessoas imaginam que jamais vão poder amar outra pessoa. Esse amor está saindo de cena justamente porque a busca da individualidade caracteriza a época que nós vivemos.
E o amor romântico bate de frente, porque ele prega o oposto, ele prega a não individualidade. Eu já atendi trisal, eu acho que isso está crescendo bastante. Acredito que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se trancar, se fechar, né, numa relação a dois, e mais gente vai optar por relações múltiplas, diferentes do que a gente está acostumado. Inclusive, essa questão da monogamia está sendo muito discutida no mundo ocidental, se monogamia é melhor que a não monogamia. Isso é uma grande discussão. Mas essa ideia está tão incutida nas pessoas, as pessoas acreditam tanto, porque foram condicionadas a isso, né? Acreditar no amor romântico pelas novelas, músicas, livros, que uma pesquisa na Universidade de Michigan mostrou que até os pesquisadores já vão considerando inconscientemente a monogamia superior. Mas o amor a três é uma coisa que cresce e ninguém pode dizer se é melhor ou pior, porque nós não temos parâmetros para perceber, né, esse tipo de amor, mas a gente sabe que os casamentos não funcionam bem, a maioria deles, claro. Malu Fontes, professora doutora. Oi, Regina, prazer estarmos aqui conversando, bora nesse formato, querida. Eu queria te perguntar uma coisa, em relação aos comportamentos amorosos, sexuais, ou em termos de afeto, ou de constância, ou de intolerância. O que você considera, como psicanalista, atendendo pessoas, que foi a principal mudança nas relações amorosas? Não vou nem dizer de quem mora ou não mora junto, mas qual foi a principal mudança nesse processo que a gente viveu de ficar em casa tanto tempo? Você fala da pandemia, né? Então, acontece o seguinte, eu fiz até um cursinho, um ano atrás, um ano e meio, sobre os efeitos da pandemia. Uma das coisas que eu acho que chama atenção é exatamente o desrespeito à individualidade do outro. Muitos casais aprenderam que os dois têm que se transformam num só, um se mete na vida do outro, o que tem que dizer para o patrão, o que tem que dizer para o cunhado. A individualidade não é respeitada entre os casais. Então, esse é um fato. Outro fato foi o sexo no casamento, que eu considero assim, muito complicado, o maior problema vivido pelos casais. Então, na pandemia, as pessoas sentiram muito mais os efeitos de não respeitar a individualidade do outro, porque não foram poucas as pessoas que ficaram trancadas, né? Meses a fio, o casal trancado. Eu atendi pacientes que trabalhavam em casa na mesma mesa, cada um com um computador um em frente ao outro. Então, eu recebia muitas mensagens de pessoas dizendo assim, eu não aguento mais ficar 24 horas por dia com meu marido, 7 dias por semana, ele se mete em tudo, quer saber com quem que eu estou falando e tal. Em relação à sexualidade, foi uma coisa também que me chamou a atenção, porque o sexo é muito complicado, né, no casamento, e a grande maioria das pessoas perde o desejo sexual depois de algum tempo. Então, eu também recebia mensagens de homens e mulheres, e homens dizendo assim, olha, estamos trancados aqui, mas a minha mulher nunca quer fazer sexo, está sempre dando desculpas. Então, a questão da sexualidade, você confinada com a pessoa 24 horas por dia, e a questão do desrespeito à individualidade do outro, eu acho que foram fatores importantes, né, nessa pandemia. Regina, você fala muito em amor romântico. Agora, até hoje, existem determinadas culturas onde os casamentos são arrumados e decididos pelos pais. Como é que é isso? Sim. Porque o amor romântico é específico do Ocidente, né? Ele começou no século XII, mas nunca pôde se ligar
num casamento. O casamento era considerado uma coisa muito séria para entrar o amor, e ele veio vindo sempre à margem do casamento. No século XIX passou-se uma possibilidade, mas entrou para valer no século XX, a partir de 1940, muito influenciado pelos filmes de Hollywood. Então, no início do século XX, começou a diminuir essa questão dos pais escolherem os namorados, os noivos, os casais, né? Quem vai ser marido, quem vai ser mulher. Se bem que a minha avó conheceu o marido dela no início do século XX, no dia do noivado, apresentaram esse seu marido. Em outros lugares, a gente sabe que ainda tem muitas famílias escolhendo, mas alguns países já estão começando a se ocidentalizar, né? Então as pessoas já estão começando a escolher. Mas é uma coisa que existiu muito aqui na nossa cultura, e as pessoas se conformavam, né? Porque as expectativas em relação ao casamento eram que o marido fosse provedor, respeitador, a mulher boa dona de casa e boa mãe. Quando entrou o amor no casamento, as expectativas mudaram, passaram a ser de realização afetiva e prazer sexual. Aí entraram as separações. Antes, praticamente, não havia separação, porque as expectativas não eram tão difíceis de acontecerem, né? Se realizarem. Edina, durante algum tempo também existia o casamento por interesse, né? Para preservar patrimônio ou juntar patrimônio de duas famílias ricas. No caso das elites financeiras, etc. Mas no caso do povo mesmo, assim, o mais simples, como eram essas relações antes e depois do amor romântico? Olha, o amor romântico, ele povoa as mentalidades, né? Porque existe rádio, existe televisão, e aos pouquinhos as pessoas passam a desejar aquilo. O amor romântico, se você perguntar, porque tem uma coisa muito importante, Mário, que a gente tem que deixar claro: mandar flores não tem nada a ver com amor romântico. Jantar à luz de velas, dançar olho no olho, levar café na cama do amado, da amada, não tem nada a ver. As pessoas confundem. Quando eu critico o amor romântico, tem gente que pensa que eu estou criticando o amor. De jeito nenhum. Assim como me perguntam, você é contra o casamento? Porque eu trabalho, né, no Instagram, colocando muitos videozinhos só sobre relacionamento amoroso. Aliás, eu convido seus ouvintes a me seguir no Instagram, Regina Navarro Lins, tudo junto. Então, as pessoas passaram, a partir daí, a questionar. Hoje se questiona muito o amor romântico. Então, até as pessoas de outro nível social ainda anseiam pelo amor romântico, porque esse tipo de amor entra para nós por todos os poros, pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas, pela publicidade, por tudo, né? No cinema. Então, as pessoas... Agora eu vejo que muita gente começa a questionar esse tipo de amor, tentando se livrar. Eu recebo dezenas de mensagens de pessoas dizendo: eu quero me livrar desse tipo de amor, como é que pode ser isso e tal. Em relação ao que vocês trouxeram do trisal ou das relações mais livres, a mudança na forma de pensar, que começou nos anos 60, a partir da pílula anticoncepcional, hoje nós estamos no meio de um processo de profunda mudança das mentalidades. Mentalidade é a forma de pensar, de viver que um povo, uma cultura tem. Nós estamos no meio desse processo. Então, isso gera muitos conflitos, porque é uma coisa nova. As pessoas perguntam para mim muito assim: o que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação? O que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação? Não tem uma fórmula.
porque tudo é muito novo. Daqui a um tempo, 10, 15 anos, a gente vai saber o que funcionou melhor, funcionou pior. O que eu sei é que o modelo de casamento da nossa cultura não funciona. Pode funcionar para algumas pessoas, evidente que existem exceções, mas é um modelo de casamento calcado no controle, na possessividade, no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. Então, nós estamos nessa transição entre os antigos valores e os novos valores, e eu espero que cada vez mais as pessoas possam viver em sintonia com seus desejos. Mesmo porque eu acredito que todos nós podemos viver muito melhor do que a gente vive. Agora, Vitória Alves, jovem jornalista aqui, quer lhe fazer uma pergunta. Oi, doutora, tudo bom? Bom dia. Você falando aí de possessividade, controle, enfim, eu ia falar justamente sobre isso. A minha geração é muito digital, né? Muito like, muito querer entrar na privacidade do outro. Eu queria entrar nisso com você, da privacidade e a intimidade, de querer ter a senha do outro, ter ciúme de like, de curtida em Instagram, e isso entrar assim num ciclo vicioso, e o ciúme vai, um ciúme gostosinho, saudável, até ok, mas aquele ciúme que torna um relacionamento, né, de certa forma, não de certa forma, mas torna um relacionamento abusivo, tóxico, que a gente fala muito, tóxico, você é tóxico, você não tóxico, enfim, da minha geração. E eu queria que você falasse um pouco disso, da intimidade, a privacidade, né, esse descontrole baseado na possessividade que a gente tem com o outro. Olha só, muita gente ainda está presa aos valores tradicionais, né, que foram assim, de ciúme. Ciúme era encarado como a coisa mais normal do mundo. Inclusive, tem gente que pensa que se não houver ciúme, não há amor, que o ciúme faz parte do amor, o que é um equívoco. Agora, tem uma coisa importante, Vitória. Você fala assim, a sua geração. Hoje, as coisas estão muito fragmentadas. Então, algumas pessoas ficam bisbilhotando o celular do outro, que é a senha do outro e tal. Outras já acham isso um absurdo. Então, quando a gente está nesse processo de mudança na forma de pensar e viver o amor, você vai encontrar, muitas vezes, no mesmo grupo, né, comportamentos díspares, pessoas que já romperam com esse modelo tradicional de ter que saber tudo da vida do outro, casamento vira um confessionário, tem que contar até os pensamentos, e uma forma de respeitar o outro. Então, se você me perguntar o que eu considero um bom relacionamento amoroso, é o seguinte, não é fácil, mas as pessoas estão caminhando para ele. Eu considero quando há respeito total ao outro, ao seu jeito de pensar, de viver, de se comportar, uma liberdade de ir e vir. Aí, nessa liberdade, você pode incluir ter amigos em separado, ter programas independentes, zero controle da vida do outro e respeito à individualidade. É evidente que quando alguém vai xeretar o celular do outro, inclusive já soube de casos absurdos do marido estar dormindo e a mulher vai lá, pega o dedo dele, põe no celular, que seria a senha, né, para abrir, para poder ver. Então, isso é de um desrespeito à individualidade do outro. Isso não pode ser uma coisa boa para uma relação. Então, porque o ciúme, ele é doloroso para quem sente, né, e para quem é alvo dele, assim como qualquer tipo de controle. Isso é uma mentalidade que já foi muito aceita, mas que hoje começa a ser questionada, esse tipo de controle. Então, eu acho que alguns grupos ainda podem funcionar assim, mas as coisas estão mudando, embora as mudanças sejam lentas e graduais. Malu! Ô, doutora Regina, Vitória estava falando aí de jovens, né, em relação a essa questão do celular, e eu sei que você deve ter pacientes de todas as gerações. Assim, claro que de uma geração para outra, a mudança de comportamento de tudo, de moda, de vocabulário,
Mas em termos assim, de mudança, quando eu digo mudança, assim, como traço mesmo de comportamento, o que tem de mais essencial, de diferente dessa geração, agora isso que a gente chama, né, dos millennials, em relação à relação amorosa e sexual, nessa coisa do par romântico, do mais parecido possível com o par romântico. O que eles têm de específico que nunca se tinha visto, por exemplo, nas outras gerações? Que cada uma traz a sua mudança. Eu acredito que seja na parte da sexualidade, o sexo é visto com menos tabu, menos preconceito, porque na nossa cultura o sexo há 2000 anos é visto como uma coisa suja, perigosa, feia, que vem acompanhando as pessoas, mas já está começando a haver um rompimento. De uma maneira geral, tirando certos grupos religiosos, o sexo é visto como uma coisa bem mais natural do que foi visto. Uma vez um repórter me perguntou: a senhora acha que a nossa sociedade está preparada porque a senhora aponta de tendência? Aí eu disse para ele o seguinte: vem fazer um passeio comigo aos anos 50, 60. Se naquela época alguém dissesse: olha, daqui a algumas décadas as moças não vão precisar casar virgens, seria um escândalo, porque a virgindade era um problema seríssimo. Eu conheci moças que fizeram plástico no ímen, porque senão o noivo não casava. Ou então, se alguém dissesse: daqui a umas décadas os casais vão poder se separar e não vai ser uma tragédia familiar. Eu tive amigas, quando era adolescente, que não puderam entrar em certas escolas porque não aceitavam filhos de pais separados. Então, como você disse, as mudanças vêm acontecendo. Eu acredito que na sexualidade seja uma maior liberdade sexual, a bissexualidade também cresce muito, não só entre as meninas, já há algum tempo que as moças podem, meninas, estudantes, 15, 16 anos, é uma coisa bastante comum, se tornou já há algum tempo, podem namorar menino, podem namorar menina, e nas relações amorosas, eu acredito que seja isso que a gente conversou, que muita gente já não está querendo se fechar numa relação a dois. Como tendência, acredito que daqui a um tempo, menos gente vai querer se fechar e mais gente vai optar por relações múltiplas. Isso é uma coisa que eu acredito bastante. E aí, Nardelli? Enquanto isso, doutora Regina, a maioria absoluta, eu acho, dos relacionamentos das famílias são formados por casais, duas pessoas. E eu estou pensando aqui nos nossos ouvintes no carro, ouvindo a senhora falar e imaginando no final do dia, depois de um dia de trabalho, o homem, a mulher ou o casal homossexual, seja como for, quando chega em casa, especificamente sobre homem e mulher. No final do dia, o que é que desperta e o que é que influencia o desejo sexual do homem e o que é que desperta e influencia o desejo sexual da mulher? E quando isso se desencontra, como explicar a diferença do despertar do desejo do homem e o da mulher? Olha, homens e mulheres perdem o desejo sexual no casamento, mas me parece que as mulheres perdem mais que o homem. Eu tenho consultório há 48 anos e a coisa que eu mais ouvi desde os meus primeiros meses de trabalho foi uma mulher chegar e dizer: amo meu marido, não quero me separar, melhor pai, melhor amigo, companheiro, só que eu não tenho desejo algum sexual por ele. Já tive, mas já acabou. Pessoas casadas há 3 anos, 5, 10 e tal. Eu penso o seguinte: no casamento, é muito comum a gente desenvolver uma dependência emocional do outro. Claro que tem níveis de dependência, é quase impossível não haver dependência emocional nenhuma. Se eu sei que meu marido depende emocionalmente de mim, ou seja, não tem vida própria, não sai com os amigos, não transa com ninguém, está sempre voltado para mim, ali aos meus pés, aí, gente, cadê a sedução? Cadê a conquista? As pessoas vão se tornando meio amigas, na medida que aumenta a amizade, companheirismo, solidariedade, vai diminuindo o desejo sexual.
é uma coisa muito complicada. Quer dizer, se as duas partes não sentirem desejo, está tudo certo. O problema é que, geralmente, uma parte sente desejo e a outra não. Eu atendo casais e é uma coisa assim, impressionante como isso acontece com frequência. Então, a parte que deseja sexo e a outra se sente com a autoestima abalada, né? Porque fica imaginando que é uma falha. Porque, gente, desejo sexual não tem nada a ver com amor. São coisas totalmente distintas. Você pode amar muito uma pessoa, não ter desejo algum por ela. E você pode ter um desejo profundo por alguém que você acabou de conhecer. Então, eu acho que nós temos que refletir tudo isso, principalmente sobre esse modelo de casamento. Eu acredito que num casamento, um mínimo de insegurança é importante para você continuar desejando, conquistando, seduzindo o outro. Agora, o principal, para mim, é que todos questionem o modelo de casamento que nós aprendemos como sendo o único modelo, que as pessoas tentam se enquadrar nele e sofrem muito. Quando eu escrevi meu primeiro livro, A Cama na Varanda, que já fez 25 anos de lançado, eu assisti, quando estava escrevendo, coloquei até no livro, uma pesquisa do IBGE, que apareceu na televisão, não sei que programa, mostrando, foi feita só com casais. 80% dos casais se declararam insatisfeitos, desencantados, desiludidos com o casamento. Gente, é um número muito alto. Se não foi 80, foi 79, uma coisa assim. Então, a gente tem que parar para pensar, tem que refletir sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para a gente se livrar desses modelos, a gente se livrar dos preconceitos, do moralismo. O problema é que o novo assusta. O novo, o desconhecido, geralmente gera insegurança. Então, muita gente, apesar da insatisfação, se agarra aos padrões tradicionais de comportamento por medo, mas vale a pena. Primeiro que tem que ter coragem para você questionar, refletir sobre isso e mudar, né? Eu acho que as pessoas precisam pensar nisso. Regina, queridíssima, muitíssimo obrigado. Você não sabe a alegria e os ensinamentos, e conversar com você é sempre muito bom. Muitíssimo obrigado. Boa tarde para você e até breve, viu? Esse convite mais uma vez. Muito bem. Um beijo para você.